Olá, você vai fazer prova para a Polícia Civil do Paraná e, naturalmente, redação deve estar tirando o sono. Então, eu, professora Júnia Andrade, você não está me vendo, mas está vendo aqui material da minha aula de correções comentadas, ou seja, o momento em que a gente já passou os temas para os alunos já estão fazendo redação e nós já temos aquele primeiro conjunto de redações dos nossos alunos e é bem interessante que eu trouxe uma dica para você que ainda não é nosso aluno, mas que naturalmente precisa saber de um ponto que tem sido muito comum em relação ao erro, não é, de desenvoltura na sua redação. Bom, vamos lá. Só para a gente poder entender, né, eu vou falar sobre esta parte aqui, interpretação da proposta, que é a parte que abre a sua discursiva na PCPR. Como assim, professora? Em interpretação da proposta, gente, os examinadores vão colocar como critério de julgamento alguns itens que eles expuseram ainda lá no seu edital, tá certo? Como, por exemplo, a fidelidade que propõe a questão, né, o domínio da leitura dos textos que vão servir de base, a organização global e a coerência do seu texto. Então, esta parte é a parte que abre. Qual que é o valor dessa parte? É 2 vezes o valor que é dividido por todos os itens da discursiva. Então, por exemplo, gramática tem um valor X. Então, naturalmente, isso aqui vai valer 2 vezes mais do que valeria a gramática. E a parte da argumentação, que é o posicionamento, vai valer 3 vezes mais, ou seja, uma parte bem mais valiosa. Eu vou falar sobre a parte 1, tá? Para você como dica. Tome nota, é muito importante que você entenda isso. Vem aí cá comigo. Interpretação da proposta. O que a banca vai fazer? Ela costuma trazer para você um texto, ou gráfico, ou mesmo charge, e vai te pedir, né, com base naquilo que ela trouxe, que você possa identificar a tese tratada pelo autor do texto, tá bom? Como é que a gente identifica essa tese? Então, eu vou dar uma dica por quê. Eu vou mostrar para vocês como que o aluno erra, sem querer erra. Aqui você está vendo que aluno RS, porque a gente coloca apenas a inicial do aluno para não identificar o nosso aluno, não é isso no próprio curso de correções comentadas, e a gente coloca o percentual dele na primeira redação, qual foi o desempenho, certo? Até chegar a este percentual na terceira, quarta redação, quando vocês vão notar que os alunos vão tendo um desempenho bem melhor à medida que eles vão entendendo, né, cada proposta. E o ideal é que você estude redação entendendo cada uma das partes. Estude entendendo cada uma das partes por vez. Você não tem que saber tudo de uma vez. Você tem que cumprir etapas e as etapas mais importantes. Pessoal, toda vez que a banca pede para você, vamos à dica, identificar a tese, e ela vai pedir, porque ela pede isso em quase todas as discursivas dela, isso é fato, vai indicar tese, assunto principal do texto e etc. Você tem que partir da seguinte construção. Então, vamos supor que aqui eu tenho o texto. Tudo bem? Vamos supor que o seu texto tenha um parágrafo, 2, 3 parágrafos. Naturalmente, aqui você tem uma introdução, aqui você tem um desenvolvimento e aqui você tem uma conclusão. Ora, em que parte do texto se concentra tradicionalmente a tese? Na introdução. Júnia, eu não sei o que é tese. Tese é a ideia principal do texto, tá? É a ideia central, ideia principal. É desta ideia que vão surgir os argumentos do autor do texto. Inclusive, é em face desta ideia que a banca vai te cobrar um posicionamento. Se você é favorável à ideia do autor que ela trouxe, do autor do texto que ela trouxe para você, ou se você é contrário, tá bom? Então, é isso que eles vão fazer. Então, acontece o seguinte: aqui está a tese. Aqui vão seguir os argumentos que confirmam a tese e na conclusão vai seguir o quê? A confirmação da tese ou propostas de solução para a problemática. Então é isso que acontece com o texto, ainda não é a redação, é o texto que você teria para interpretar. Ora, se a gente observar bem este texto, esse texto não tem 3 parágrafos, de modo algum, tá? Se ele não tem 3 parágrafos, a gente presume que, em tese, eu presumiria que alguma dessas partes está faltando. Será que falta conclusão? Será que falta desenvolvimento? Como é que ficou isso, professora? Nesse sentido, guarde essa dica, é muito importante. A maioria dos alunos tem mania de pegar o primeiro parágrafo inteiro
e sempre interpretar o que está aqui e chamar de tese, tá? Acontece isso bastante, principalmente quando o aluno estuda. Quando você só tem 2 parágrafos ou um parágrafo só, a sua tese estará no primeiro período. Primeiro período. Estará aqui. Então, qual é a tese da autora do texto? Essa autora aqui, Aline Leal. A pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social vêm sendo acompanhadas pela ampla profusão de notícias falsas, prática difundida no Brasil e no mundo nos últimos anos. Então, ó, a pandemia do novo coronavírus, vou chamar de elemento X, tem um E aqui, e as medidas de isolamento social, elemento Y, vão gerar o quê? Ó, elemento Z. O que é o elemento Z? A profusão de notícias falsas, que é divulgada não só no Brasil, como no mundo todo. Então, você tem a estrutura X mais Y gerando Z. A pandemia do novo coronavírus, as medidas de isolamento social, que vão gerar profusão de notícias falsas. Vamos ver como os nossos redatores, nas suas primeiras redações, trabalharam isso. Vocês podem ver que a nota deles fica em 76%, tá, gente? Aqui é o percentual. A tese de Aline Leal demonstra como a disseminação de fake news está crescendo no Brasil e no mundo. Tudo bem, até aqui, tudo bem. Até isso tudo lá em cima, lá na tese. E como as pessoas devem agir quando recebem alguma notícia? Não. Isso aqui eu não li na tese, não. Não li isso aqui na tese. Professora, mas tem no texto. Sim, mas aí já é argumentação. Veja que aqui já mudou o período. Nesse momento, a população deve tomar cuidado, né, para não acreditar em mentiras, né, e para não repassá-las. Isso aqui já é argumentação. Ah, mas eu achei que a argumentação viesse um parágrafo seguinte. Não, você só tem 2 parágrafos. Quando você só tem 2 parágrafos, apenas guarde o que a professora falou. O primeiro período, naturalmente, se não houver outro nome aqui que não seja da autora do texto. Se não houver outro nome. Então, apenas o que está no primeiro período é a tese. Tá bom? Então, você vai ver que este aluno aqui, ele erra, ele acerta uma parte da tese, né? Mas mistura a argumentação com essa parte do nada. E um detalhe interessante, porque ele diz, ó, a tese da Aline Leal demonstra como a disseminação, mas ela demonstra o surgimento das fake news, vamos dizer, a disseminação de fake news nesse período, mas em função de quê? Faltaram os elementos X e Y. Só comentou o resultado Z, que é, né, disseminação de fake news. Faltou a questão da pandemia da Covid-19 e faltou a questão do isolamento, que o aluno não trouxe. Vou pegar outra redação. Não estou me preocupando com gramática, tá, gente? Porque foram as primeiras redações do curso. Então, a gente vai passo a passo. Eu vou pegar, então, a redação do aluno YE, que é um aluno que, a partir da terceira redação, quer dizer, o nosso curso tem 10 redações, a partir da terceira redação ele atingiu mais de 90% e ele nunca mais caiu essa nota. Essa nota só foi subindo. Na sétima redação ele está com 98%, que é exatamente o momento que eu falo, não é? E ele fez esta redação, que era a sétima redação dele, já tinha 98% de aproveitamento, ou seja, a partir da terceira ele nunca mais caiu. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, notas acima de 90%. Então vamos lá. Veja só, veja que não é complicado você conseguir superar a redação em concurso. É fundamental mencionar que o tema central tratado no texto da autora é sobre a pandemia do novo coronavírus e as medidas de isolamento social em conjunto com a propagação de informações falsas sobre a Covid-19. Veja aqui, nesta interpretação, o nosso aluno trouxe a questão da pandemia, elemento X, trouxe as medidas de isolamento, por conta daquele E, então é o mais, né, elemento Y, e a questão da propagação de informações falsas sobre a Covid-19. Então, ele trouxe o elemento Z. Então veja que ele consegue, não é? Pelo menos este item, ele conseguiu trazer, eu não estou falando sobre a montagem do item, mas ele conseguiu perceber exatamente quais são todos os elementos que estão elencados ali na interpretação da tese. É muito importante que você consiga localizar a tese com precisão. Por quê? Tudo que a banca vai te perguntar depois diz respeito a este primeiro momento. Veja que ela quer primeiro que você identifique a tese, não é? Que você apresente os argumentos da autora desta tese, então depende de você localizar a tese com precisão para você não errar a argumentação, porque se você
não localizar a tese com precisão. Por exemplo, aqui o aluno trouxe uma parte da tese e misturou a argumentação com a tese. Então ele vai perder na avaliação da tese e vai perder na avaliação da argumentação. Por quê? Porque quando ele for tratar da argumentação vai faltar uma peça que ele já adiantou lá no meio da tese. O examinador não vai considerar por conta do critério da ordem textual. Entendeu, gente? Tá certo? Então isso é muito importante, você ter cuidado com isso. A segunda dica que eu vou te dar aqui para você não esquecer, não é? É em relação ao seu posicionamento em face do ponto de vista do autor ou da autora do texto. Como que você se posiciona? Veja só, muitos alunos vão se posicionar adotando a primeira pessoa do discurso, que é a pessoa do eu. Esse não é o melhor posicionamento. Vocês vão ver que mesmo nas redações altas, né, veja só, os alunos foram adquirindo confiança, crescendo a nota, e ainda assim a gente tem que corrigir um ou outro detalhe. Então veja que este aluno, quando se posiciona, né, ele fala, ó, não sou favorável a uma medida tão abrangente, mas ele faz isso em primeira pessoa do singular. Tudo bem? Professora, tem algum problema em me posicionar em primeira pessoa do singular? Naturalmente não teria, se não fosse um problema do edital. E é muito importante que a gente trabalhe a redação sempre pensando no edital, porque as normas editalícias é que ditam tudo. A banca vai exigir coerência. O que é coerência? Combinação. Ora, se no primeiro momento você interpreta a tese do autor do texto, e ao fazer essa interpretação você trabalha com o verbo em terceira pessoa, ou seja, falando sobre aquele autor do texto, quando você vai se posicionar, o ideal é que você mantenha a terceira pessoa. Como assim, Júnior? Vou pegar aquele posicionamento da redação com nota alta, tá? Então vamos aqui, ó. Aqui, por exemplo, a tese era, olha, aqui já é outra redação. Então a tese tratava da questão de o autor defender o desencarceramento em massa, tá certo? Nos presídios durante a época da pandemia. Então essa era a tese do texto. E aí o aluno teria que falar se ele concorda ou não com isso. Bom, aqui quando ele diz que não é favorável a uma medida tão abrangente, é melhor ele falar uma medida tão abrangente, né, quanto ao desencarceramento em massa. Então aqui eu vou escrever mais ou menos, mas vocês vão entender. Uma medida tão abrangente quanto ao desencarceramento em massa não parece favorável, ou não é favorável. Veja aqui, ó, não parece favorável, não é favorável. Você está indicando que não é. Então, seu posicionamento fica claro, bastante claro, e feito em terceira pessoa, e assim você não perde ponto, porque você acaba respeitando a coerência textual que é exigida também ali no seu edital, tá bom? Pessoal, essa dica, né, eu trouxe para vocês naturalmente, como eu disse, os alunos do Turma de Redação vão aprendendo passo a passo com as suas próprias redações o que eles estão fazendo de errado, né? E eu trouxe as duas dicas importantes para vocês acertarem o passo em relação às exigências da UFPR. Se você gostou, quer ser nosso aluno, entre no Turma de Redação, né, www.turmaderedacão.com.br. Você vai encontrar o nosso curso da PCPR. Este curso está saindo para você a R$ 195, ainda está em promoção. A gente vai deixar durante o período da pandemia esta promoção exatamente para tentar ajudar as pessoas a estudar, não é? São 3 prestações de R$ 65, você pode dividir em 12 vezes, e você não vai fazer 5 redações, você vai fazer 10 redações. O primeiro ciclo de 5 discursivas, correções comentadas, e depois um segundo ciclo de correções comentadas também, tá? E inclusive a gente coloca o português comentado para você, a prova de língua portuguesa, e também a de informática, ou seja, a gente coloca aqui exercícios das provas objetivas para que você tenha sua prova discursiva corrigida, porque a gente sabe que os nossos alunos têm amplas chances de serem aprovados neste concurso público. Então seja bem-vindo, né? Se quiser ser nosso aluno, pode ingressar no www.turmaderedacão.com.br,
porque a gente vai estudar junto e vai vencer essa batalha por essa vaga na PCPR.